Carissa Brina, muito obrigado pela participação. Carissa é doutoranda em epidemiologia da Universidade de Pelotas. E eu agradeço muito sua participação aqui nas atividades do LINCE, do Laboratório de Inferência Causal de Epidemiologia. Ela propôs um tema para uma apresentação, para uma reunião que é de triangulação para inferência causal, né, ou inferência teológica em epidemiologia. E, bom, um tema bastante interessante. Também nos recomendou alguns artigos que falam da proposta, né, que representa esta abordagem para avaliar evidências, particularmente quando não existe informação de estudos experimentais, né? A gente, quando pensa em triangulação, a gente, né, assistiu a filmes, talvez que querem identificar uma ligação, então identificam umas torres, né, onde pode ter havido um sinal, e aí tenta identificar mais ou menos de onde é a ligação, né? Foi a primeira coisa que eu pensei. E tem muito a ver com isso, né? Com tentar identificar mais ou menos onde pode estar esse efeito, né? Considerando, quer dizer que as informações disponíveis estão sujeitas a vieses, né? Mas como valorar isso, como ponderar, né? Essas fontes de informação. Então, sobre isso, né, essa proposta de triangulação, então eu achei super interessante. Tem dois artigos aqui, um de 2016, publicado no International Journal of Epidemiology, e tem outro que nos recomenda Carissa também, né, de mais recente, de 2021, de uma revista Psychological Medicine. E, bom, eu espero, eu acredito que esta abordagem metodológica vai enriquecer bastante a apreciação da literatura. Carissa, já estou falando muito, por favor, fique à vontade, se apresente, aí bem-vinda às atividades do LINCE. Eu que agradeço, então vou compartilhar aqui, me avisem se tiver. Então tá, eu vou começar. Como o professor já falou, eu sou Carissa, sou doutoranda em epidemiologia na Federal de Pelotas e trouxe esse assunto para a gente discutir um pouco hoje, que é a triangulação em epidemiologia. O artigo que eu vou usar para nortear essa apresentação é esse aqui, a triangulação em epidemiologia etiológica, mas ao longo da apresentação eu vou trazer alguns outros que eu encontrei durante esse período que eu estava estudando para a apresentação. Então, os autores trazem essa ideia de epidemiologia etiológica, né, que é tentar estabelecer o efeito causal e quantificar essa magnitude, né, no contexto dos diferentes fatores de risco que existem, né, e o impacto disso na saúde das pessoas. Só que é muito importante a gente levar em consideração as circunstâncias que a causalidade ela pode ser testada. Por exemplo, na epidemiologia, a gente estuda diferentes comportamentos, por exemplo, amamentação, tabagismo, e como essas exposições afetam, né, desfechos no longo prazo. Só que, será que seria possível a gente realizar ensaios clínicos randomizados para esses comportamentos? Mesmo que a gente saiba, né, que os ensaios clínicos randomizados são a melhor fonte de evidência causal, eles nem sempre vão ser viáveis ou éticos. E sabendo das limitações que a gente tem, que os dados observacionais, né, nos trazem para poder fazer uma inferência causal, esse outro artigo aqui, ele apresenta, né, a visão de inferência causal utilizando esses dados observacionais. E
apresentam a importância, né, a necessidade do uso dessa triangulação da evidência. E eles trazem, em mais de uma parte do artigo, essa ideia de que não existe uma única abordagem que seria capaz de gerar uma resposta definitiva, né, para uma pergunta causal, mas que a aplicação de diferentes abordagens, e essas abordagens podem ser tanto diferentes métodos estatísticos ou a combinação de resultados a partir de diferentes desenhos de estudo, em que cada um vai ter as suas fortalezas e as suas limitações, e também a partir do conhecimento das fontes e da direção de cada um dos vieses, né, que poderiam estar presentes, essa combinação poderia promover, né, poderia gerar uma robustez no que diz respeito à inferência causal. Então, com base nisso, eles propõem um conceito, né, de triangulação, que seria a integração de evidências obtidas por meio de diferentes abordagens epidemiológicas para melhorar a inferência causal. E como eu falei no slide anterior, em que cada abordagem tem diferentes fontes de vieses. Por que eu destaquei abordagens em uma diferente cor? E, inclusive, no artigo, eles enfatizam isso, porque não é apenas a comparação de diferentes métodos, diferentes tipos de estudo ou métodos estatísticos. Pode ser a combinação disso, a comparação de resultados de diferentes estudos, de desenhos de estudos e ou diferentes métodos analíticos. Mas a gente pode pensar, será que a gente já não faz essa combinação de resultados, né, por meio de estudos de replicação ou até mesmo através das revisões sistemáticas? Só que ele tem uma diferença, né, que normalmente esses métodos tradicionais para comparar e combinar esses resultados, eles tendem a utilizar o mesmo desenho de estudo e com o pressuposto de que todos os estudos não apresentam um viés e estimando, né, o mesmo efeito causal. Então, aqui foi um comentário que eu achei também dos autores desses artigos que eu trouxe na Nature, que eles apresentam essa ideia de que repetir estudos não é suficiente. E eu achei muito interessante esse trecho aqui que eu destaquei, em que eles dizem que, em alguns casos, a replicação pode tornar as coisas piores, né? Que seria o caso de que achados consistentes poderiam trazer essa ideia de uma verdade, né, confirmada, mas que, na verdade, essa consistência pode ser pelo fato de essa consistência pode estar refletindo, na verdade, algum viés de algum estudo de algum método específico. Então, eles... Uma replicação de vieses, né? Exato. Então, aqui eles também apresentam, né, que uma proteção contra essas falhas seria a triangulação, que é o uso estratégico dessas diferentes abordagens, né, para responder uma pergunta causal, novamente, né, em que cada abordagem vai ter seus pressupostos, fortalezas e limitações, e que os resultados concordantes por meio, né, dessas comparações de diferentes metodologias têm a menor probabilidade de ser um artefato. E eles apresentam essa imagem no comentário, que eu achei ótima, né? É a observação de um mesmo objeto, de 3 pontos diferentes, com 3 diferentes métodos. E eu acho que isso representa bem a ideia da triangulação. Então, no artigo, eles propõem alguns critérios, né, para ser
a serem pensados, né, na aplicação da triangulação, que seria, né, a comparação de resultados de pelo menos 2 abordagens diferentes, que tenham diferentes e fontes não relacionadas de viés, que essas abordagens tratem da mesma questão causal, e muito importante seria levar em conta a temporalidade e a duração da exposição de cada abordagem, e mostram a importância de deixar claro as principais fontes de vieses de cada metodologia e também explicar a direção esperada de cada uma dessas fontes. Mas o que seriam essas fontes de viés não relacionadas, né? É o processo através do qual um viés específico poderia estar ocorrendo. Aí aqui, então, eu trago um exemplo sobre uma situação de confusão. Um confundimento ele pode gerar estimativas enviesadas a partir das análises estatísticas realizadas em estudos de corte, ensaios clínicos e randomização mendeliana, por exemplo. Só que a questão aqui é a fonte desse confundimento vai ser diferente entre essas abordagens. Por exemplo, nos estudos observacionais, esse confundimento vai vir dos confundidores que não foram medidos ou foram medidos de uma maneira não adequada. Nos ensaios clínicos, né, a confusão se daria pela não comparabilidade do desfecho nos grupos, e na randomização mendeliana, né, embora improvável que exista esse tipo de confusão, que é comum nos estudos observacionais, né, por características socioeconômicas e de comportamentos, pode existir uma confusão por estratificação da população, né, em questão de frequências alélicas e de níveis de doença. Então, com base nessas 3 fontes de viés, a confusão, sim, pode comprometer a estimativa do efeito causal, mas a fonte é diferente. Então, ao realizar um estudo de triangulação, essas 3 fontes de viés não estariam relacionadas entre si. Então, se essas 3 abordagens fossem utilizadas para responder a mesma pergunta causal, é improvável que cada uma delas produza a mesma resposta errada como resultado da confusão. Então, no artigo, aquele principal que eu usei para apresentação, eles trazem essa tabela 1 com as principais fontes de vieses, né, nas diferentes abordagens que a gente poderia utilizar. Aqui trouxe o início da tabela, que foi o que eu falei anteriormente, né, dos ensaios clínicos e, por exemplo, na utilização da regressão em dados observacionais. Eles trazem também a descrição desses métodos, que eu achei interessante, porque alguns não são comumente usados, então é interessante, né, para a gente se expor a diferentes abordagens. Também traz os pressupostos que cada uma dessas abordagens fazem e as fontes de viés, né, de maneira geral. E aí eles colocam no final da tabela uma observação que eu achei importante, assim, que por mais que eles tenham tentado listar a maioria, né, das fontes de viés para cada uma dessas abordagens, a proporção que cada fonte de viés vai ter na triangulação vai depender da questão, né, que está sendo estudada, também das abordagens e também do tipo de dado. Então, é algo que, embora pareça que tem um passo a passo, é algo que deve ser pensado a priori. Outra questão que aparece em vários momentos do artigo e também já apareceu na minha fala agora, são essas diferentes direções de viés entre as abordagens comparadas. E o que seria isso? Basicamente, os resultados são comparados entre 2 ou mais populações diferentes, ou também a mesma população em momentos diferentes, né? Sobre uma suposição que a estrutura de confusão vai ser diferente.
E para que essa ideia, né, a ideia por trás dessa abordagem é que quando existir alguma dúvida sobre a possibilidade de confusão residual, né, nas associações encontradas, né, na causalidade, no caso, sejam procuradas populações adicionais nas quais esses fatores de confusão não estejam associados, né, ou com a exposição ou com o desfecho, ou que estejam associados numa outra direção. Então, comparando esses resultados, né, nas populações adicionais, não haveria confusão ou a confusão afetaria o resultado em outra direção. Outra coisa que citam que é importante levar em conta, né, no momento de realizar a triangulação é a temporalidade e a duração da exposição. Na epidemiologia, a gente tem interesse, né, em exposições que podem ter algum período crítico, por exemplo, para afetar o desenvolvimento de um desfecho, ou ainda interesse nesse efeito dose-resposta, em que, em média, né, a maior exposição, a maior duração da exposição pode levar a maior risco de um desfecho. Mas por que é necessário levar isso em conta, né, aplicando a triangulação? Porque as diferenças na magnitude do efeito entre as diferentes abordagens podem justamente estar refletindo essas diferenças na duração e no momento da exposição. Então, ainda nesse tópico, eles juntam, né, a importância de estar avaliando a mesma pergunta de pesquisa, o mesmo período, ou tentando avaliar a duração, a mesma duração da exposição entre diferentes abordagens. Então, aqui eu vou começar a trazer alguns exemplos para tentar aplicar, né, esses critérios apresentados, né, para o uso da triangulação. E, claro, eu trouxe esse aqui, né, uma comparação entre as cortes, que foi avaliada a associação do aleitamento materno com o IMC, pressão arterial e o QI. Entre as cortes de Alspach, de Bristol, que está do lado esquerdo, e a corte de 1982 de Pelotas. Então, isso aqui é um resultado que aparece no artigo original, que fazem a comparação da amamentação com a renda. E é possível observar que na corte de Alspach tem uma associação positiva, em que as mães com maior renda tendem a amamentar mais seus filhos. E quando a gente avalia a corte de 82 de Pelotas, essa associação parece não existir, parece não ter esse crescente que é visto na corte de Alspach. Então, aqui um outro resultado, uma outra maneira que foi trazida, né, que em Alspach, mesmo depois de controlar para o nível socioeconômico, o aleitamento materno foi inversamente associado com a pressão arterial e o IMC, mas foi positivamente associado com o QI. Já quando essas análises foram feitas com os dados de Pelotas, apenas o QI, né, o aleitamento materno foi associado apenas com o QI. E então, o que eles concluíram a partir desses resultados, pensando nas diferentes situações de confundimento por nível socioeconômico? Que o efeito do aleitamento materno sobre a pressão arterial e o IMC pode ser devido à confusão residual, enquanto o efeito que a amamentação tem sobre o QI provavelmente seja causal. Aí aqui é do outro, não, ainda do primeiro artigo, que trazem novamente essas diferentes abordagens. Aí aqui um pouco mais amplo da associação da amamentação com o IMC, apresentando também, utilizando o método, né, da regressão multivariada e uma comparação entre contextos, né, que foi essas diferentes
situações de confusão, né? Aí podendo inferir essa causalidade. E ainda nessa mesma ideia, nessa mesma pergunta, ainda é possível trazer diferentes abordagens. Aqui, no primeiro item, tem uma comparação entre irmãos, né? Que na segunda coluna eles explicam um pouquinho de como o estudo foi feito, e na terceira qual o viés, né? Eles sempre tentam mostrar qual é a fonte do viés e em que direção ele estaria afetando a estimativa. No primeiro estudo, nesse com irmãos, não foi visto, né? Não foi possível detectar uma diferença por falta de poder. Um ensaio clínico de promoção da amamentação, né? Foi visto que foi demonstrado, né, a fonte do viés e como estaria afetando a estimativa. E eles ainda, em negrito, aparece que o resultado na estimativa foi exagerado, né, no efeito causal, em função do que desse estímulo da amamentação fez com que as mães mudassem todo o estilo de vida para comportamentos mais saudáveis. E também eles acrescentaram um estudo com controle negativo, né, na corte de Auersbach, né, pensando que esse controle negativo seria influenciado pela exposição. Aqui no outro artigo, ainda trazem outros exemplos, né, de estudos, aqui mais focado em epidemiologia de saúde mental. Aí aqui eles comparam as diferentes abordagens, né? O pressuposto, por exemplo, na aplicação de uma regressão linear, que não existe confusão residual, né? Que todos os confundidores foram medidos adequadamente e adequadamente também incluídos no modelo estatístico. A randomização mendeliana, né? Que é uma extensão do método de variável instrumental, que, né, essa variável estaria fortemente associada com a exposição, mas não aos confundidores dessa associação. E ainda o controle negativo aqui, eu acho esse exemplo bem claro, né, avaliando o tabagismo materno na gestação com o desfecho, que seria o crescimento fetal, utilizar o tabagismo do pai como controle negativo, pensando na exposição intrauterina. Então, a ideia do controle negativo é que a exposição real, né, ou desfecho, dependendo do caso, e o controle negativo tem a mesma fonte de viés, mas que o controle negativo não é causalmente relacionado com o desfecho. Então, eles trazem nos comentários a integração dessas evidências. Por exemplo, nesse caso, todos os resultados foram consistentes com o efeito causal. E aqui nesse outro artigo eles trazem diversos outros exemplos. No primeiro, também avaliando o tabagismo materno na gestação e o autismo, né? Nesse caso aqui, comparando os resultados desses 3 métodos, eles viram que esses 3 métodos mostraram uma evidência fraca ou que não existe evidência, né, para um efeito causal. E a mesma coisa pelos 2 últimos, né, que são semelhantes. Essa diferença, né, que os métodos têm para lidar com o confundimento e como isso pode ajudar a gente chegar a um resultado consistente ou não, e também mostrar quais são as lacunas, as fortalezas e limitações de cada estudo, para que a gente possa realizar novos estudos para corrigir isso e não simplesmente ficar na replicação de estudos com o mesmo viés. Então, finalizando, né? Idealmente, a gente deveria identificar essas fontes de vieses, essas fontes de evidência, na verdade,
que a gente poderia aplicar essa pergunta de pesquisa e tentar entender como esses vieses existem e em que direção eles vão afetar essa estimativa, de modo que a gente garanta que, ao combinar esses estudos e essas abordagens, eles sejam diferentes. E aqui eles trazem uma coisa importante, que a triangulação deve ser uma abordagem prospectiva e não algo que a gente procura depois para tentar fortalecer, né, para tentar dar suporte a uma conclusão que a gente chegou. Então, a triangulação ela deve ser considerada como uma metodologia de transparência e para dar robustez às evidências científicas, né? E a gente, como já falado, né, tem que ter cuidado quando a gente tenta fazer essa inferência causal a partir de dados observacionais. Só que também a gente tem que levar em consideração que importantes exemplos de causalidade foram confirmados a partir de dados observacionais, né, como o caso do tabagismo e do câncer de pulmão. Então, as conclusões que devem ser consideradas como resultado dessa acumulação de evidências de diferentes formas, e a triangulação é uma delas. Só que eles evidenciam muito que isso deve ter a triangulação deve ser adotada de forma prospectiva e de uma maneira explícita, né, para que isso promova maior confiança nos resultados obtidos. E, inclusive, quando eu estava lendo sobre isso, da mesma maneira que na reunião anterior a gente falou sobre registro de protocolo para revisão sistemática, existe a ideia de registro também para estudos de triangulação, para que justamente não ocorra esse tipo de situação, em que eu encontro um resultado e vou buscar na literatura apenas estudos que encontraram o mesmo tipo de resultado que eu, e dizer que eu realizei uma triangulação e meu resultado é robusto. Então, não necessariamente é um método novo, e sim a integração, né, dos diferentes métodos que existem, elencando as fortalezas e limitações de cada um de uma maneira a deixar os resultados científicos mais robustos e mais transparentes. E eu encerro a minha apresentação com essa figura que eu acho que resume muito bem a ideia de triangulação. Muito obrigada. Carissa, excelente, muito interessante, muito obrigado. Bom, agora vamos a abrir, né, os comentários, os debates. Eu tenho várias impressões sobre esta abordagem. Primeiro, eu acho que é muito interessante, pretende sistematizar algo que talvez vem sendo feito de forma bastante intuitiva, né, mas sim uma série de critérios, né? Então, aí, por exemplo, fala, olha, bom, logicamente, isto aplica para situações onde não existe um super ensaio clínico que já identificou um efeito com pouquíssima probabilidade de viés, com muita precisão, né? Estamos falando de situações nas quais a informação disponível está sujeita a viés. De fato, dentro desses critérios que se propõem, se fala permanentemente da existência de vieses entre as fontes de informação, entre as abordagens, né? Mesmo um ensaio clínico poderia estar claramente sujeito a viés se, por exemplo, existe uma baixa adesão à intervenção. Então, essa poderia ser uma fonte ou uma abordagem que estaria sujeita a um viés e que, portanto, seria bom complementar com informação observacional. Então, esse, de fato, aqui menciona como uma das potenciais abordagens, né? Ensaios clínicos que teriam esses problemas desses vieses. É bem interessante, e aqui eu relaciono com algumas das reuniões que a gente teve,
onde falávamos sobre a importância de definir o estimando, saber, né, qual é a pergunta exatamente que a gente tem, né? Facilmente, na mesma abordagem, com os mesmos dados, a gente pode mudar de estimando com alguma mudança, por exemplo, na análise. Então, se a gente fizer um propensity score, por exemplo, né? Aí, e depois, dependendo de como aplica, pode ser que a população, o subgrupo ao qual se referiria o estimando mude. Então, pode ser um pareamento, acaba restringindo a população, pode ser com o inverso da probabilidade, aí pretende ter o contrafactual, etc. Então, é possível que até o estimando mude. A ideia é que sejam abordagens diferentes da mesma pergunta. Isso excluiria, né, situações nas quais eu tenho uma análise estratificada e uma análise de regressão, que basicamente são dois métodos muito similares e que vão ajudar a resolver exatamente a mesma coisa. Se existem as mesmas variáveis, a mesma população, isso não pode ser considerado como duas abordagens diferentes para os propósitos desta triangulação. A ideia é que realmente sejam as fontes de vieses nas duas abordagens devem ser bem diferentes, devem ter uma natureza diferente. Eu acho que isso é uma coisa bem interessante. Esta abordagem, né, também pode ser sujeita a vieses, né? Então, uma coisa também interessante é que as mesmas pessoas que estão tentando triangular podem estar suscetíveis daqueles vieses de confirmação, né? Eu tenho a hipótese, vou procurar informações que vão, né, a confirmar, etc. Por isso, essa ideia, né, que você menciona de que seja algo prospectivo, implicaria avaliar, olha, quais seriam fontes complementares de informação que, mesmo tendo erros, problemas, vieses, estariam em direções opostas. Então, até daria para pensar, olha, então vou procurar sistematicamente, né, talvez com alguns estudos que tenham feito as coisas de uma forma, de outra, e em populações que tenham características diferentes. Então, aí, para essa triangulação, é necessário, primeiro, uma habilidade, né, dos pesquisadores para identificar, conhecer, entender muito bem, né, as consequências dos vieses, né? E trabalho, porque precisará buscar de uma forma não enviesada, né, as informações que vão contribuir com essa triangulação, né? Então, é um desafio grande, né? Uma abordagem que pretende lidar com situações nas quais a informação, não existe uma informação experimental satisfatória, mas é necessário ter algum conceito, né, sobre alguns fatores de risco, até intervenções, mas é algo que implicaria um trabalho bastante intenso. Bom, gostei muito da apresentação, Carissa, o tema é fascinante, bom, se abre para comentários aqui. Bom dia, Carissa, bom dia, professor, bom dia, pessoal. Carissa, eu queria começar parabenizando, muito bacana a apresentação, muito clara, obrigado, viu? Eu não tenho, na verdade, dúvidas, quer dizer, tenho, né, mas, assim, é porque a principal dúvida que eu tinha, você respondeu no final. Quando eu li o texto principal, que motivou a apresentação, eu fiquei, nossa, mas como será que a gente vai fazer a identificação dessas revisões de uma forma que evite a questão de pegar os artigos que eu quero, né, para dar uma determinada resposta. Aí você comentou, né, da questão do protocolo e tal, achei bem interessante. E de todo modo, ainda assim, parece que agora pensando como é que eu organizaria isso, né? Porque veja que na revisão sistemática, quando a gente vai fazer, tem uns critérios bem delimitados assim, e a gente meio que vai triando e identificando. Aqui não é ensaio economizado, esse aqui não tem a droga que me interessa, não sei o quê. Agora, na triangulação, como é uma coisa muito, muito ampla, eu fiquei até pensando, vou até dar uma pesquisada se
tem algum protocolo já disponível para ver como é que a gente operacionaliza isso, né? Uma busca sistemática tão ampla assim, que pegue estudo randomizado, pegue review sistemática, pegue estudo observacional. Deve ser realmente uma tarefa hercúlea, né? Então, essa parte aí eu achei bem interessante. Vou dar uma olhada depois se tem algum protocolo já publicado. Achei bem bacana. Uma outra coisa legal também é quando você comentou que não era uma abordagem nova isso, né? Me lembrou que no século XX tinha estava naquela discussão sobre se tabagismo causava câncer e tal, e o Fischer, que caso alguém não conheça, pessoal, era um estatístico que foi ele que criou randomização, esse tipo de coisa, né? E ele era fumante, tabagista e tal, e ele era grande advogado da ideia de que tabagismo não tinha nenhuma relação causal com câncer. E um dos argumentos que ele dava, e aí ele buscava tudo que era argumento possível para defender essa ideia dele, né? E aí um dos argumentos que dava para ele é: olha, Fischer, mas já tem uma série de estudos observacionais aqui, tinha caso controle, tinha algumas coortes mostrando essa associação. E um dos argumentos que ele dava é que essa replicação aí não significava nada, porque na visão dele esses estudos todos estavam só replicando os mesmos vieses, né? Então, essa ideia de triangular e a ideia de que replicar não é e a ideia de que replicar não é suficiente realmente não é tão nova e tem essa trivia, essa curiosidade aí. Enfim, não tinha muita coisa para comentar não, só parabenizar mesmo, viu? Parabéns, foi muito bacana a apresentação. Realmente, no início, assim, parece uma coisa... eu vou pegar ali os estudos que acharam, fazer uma revisão. Só que também não é só fazer uma revisão, é realmente tentar eliminar esse viés e pensar desde o início todas as direções e possíveis viés. Assim, só que talvez eu tinha uma impressão que eu estaria fazendo isso depois, mas a ideia eu vou iniciar minha pergunta é essa, vou fazer a triangulação para responder. Então, desde o início do estudo, já ter essa ideia de triangulação. Até eu estava aqui procurando um estudo de uma egressa da epidemia da Federal, que ela atualmente está em Bristol, está nessa parte, nesse grupo do George, e ela fez um artigo, né, integrando essas diferentes abordagens para responder uma pergunta de pesquisa. E aí eu coloquei aqui o link, se alguém quiser dar uma olhada e entender como ela iniciou, né, essa ideia da aplicação da triangulação. Muito interessante. Muito legal. Tatiane? Opa, Carisa, parabéns em primeiro lugar pela apresentação, foi super didático. A minha dúvida por exemplo, se a gente tem estudos que avaliaram abordagens diferentes, mas eles não têm exatamente a mesma pergunta. Pensando que seria quase uma evidência indireta, às vezes a gente, por exemplo, tem uma posologia um pouco diferente, tem, por exemplo, uma covariável, uma cointervenção diferente, que não seria exatamente a mesma questão de pesquisa e como a gente manejaria isso, que é bem frequente. Às vezes eu fico pensando assim que eu trabalho muito com medicamento, né? Eventualmente para intervenções em saúde, usando dados de mundo real, assim, às vezes as coisas não são tão homogêneas e se isso, de certa forma, estaria previsto, assim, nessa triangulação como, sei lá, uma evidência indireta, assim, qual é a sua opinião sobre isso? Obrigada. Eles até na parte ali, por exemplo, da temporalidade que eles falam e duração da exposição, eles inclusive dizem as diferenças, né, nas estimativas e na magnitude pode ser justamente
por esses diferentes níveis, né, o diferente tempo que algo foi avaliado. E realmente eles focam na mesma pergunta. Eu não sei, não saberia dizer como lidar com essas pequenas diferenças, né? Eles focam muito, é a mesma pergunta, levando em consideração todas essas questões para que seja um resultado mais robusto possível. Não sei, talvez o professor possa ajudar como lidar com esses diferentes níveis, né? Então, não haveria, como você falou, as diferenças na exposição, na intensidade, na posologia, até pequenas diferenças no desfecho, poderiam explicar diferenças nos resultados. A ideia não existiria uma receita aplicável, né, a todos os casos. A ideia é que os pesquisadores, como eu vejo, que os pesquisadores devem ponderar se é razoável que essas pequenas diferenças tenham explicado as diferenças globais ao ponto de ver os estudos como que estão respondendo perguntas muito diferentes. A ideia é que devem responder a mesma pergunta. Esse é um princípio. A mesma pergunta. Agora, se as mudanças na posologia, na tempo-exposição, etc., não são tão grandes como para pensar que as perguntas chegam a ser muito diferentes, eu acho que é aceitável, né? Mas isso depende caso a caso. Se você me falar, paracetamol 500 versus 600, acho que não faz diferença, né? Agora, 500 versus 2 gramos, né? Eu acho que isso sim é diferente. Eu acho que tem que ponderar, né? Aí bom senso, até que ponto se aceitaria que é a mesma pergunta. Acho que é isso. Tá. Bom, excelente. Obrigado, Tatiane, pelos comentários, e a Adriano também, e a todos aqui pelos comentários do chat. Muito bom você compartilhar essa referência, Carissa. Veo que é algo que vocês estão trabalhando, né, ou que tem bastante proximidade com trabalhos que utilizam essa abordagem da triangulação. Muito obrigado por compartilhar com a gente. Muito bom.